Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 133. Papel da ciência na Gênese, capítulo 4. E a questão também aqui agora, a questão de número 4. Aí Kardec faz uma interrogação aqui. No ponto a que chegou em o século XIX, venceu a ciência todas as dificuldades do problema da Gênese? Olha que pergunta, hein? Interessante. No ponto a que chegou em o século XIX, venceu a ciência todas as dificuldades do problema da Gênese? Aí Kardec responde, né? Ele mesmo fez a pergunta e ele mesmo vai esclarecendo. Quando ele diz assim, não, dê certo. Mas não há contestar que destruiu, né? Sem remissão, todos os erros capitais. Ele lançou os fundamentos essenciais sobre dados irrecusáveis. Os pontos ainda duvidosos não passam, a bem dizer, de questões, de minúcias, cuja solução, qualquer que venha a ser no futuro, não poderá prejudicar o conjunto. Ao demais, malgrado aos recursos que ela há tido à sua disposição, faltou-lhe até agora um elemento importante, sem o qual jamais a obra poderia completar-se. Então, nós sabemos que a ciência, até o século XIX, né, já nos encontramos no século XXI, no ano de 2023, nós sabemos que, vamos dizer, até o século XXI, a ciência, ela não destruiu ainda, né? Ela ainda não venceu todas as dificuldades do problema da Gênese. Ainda não. Porque existe muitas coisas que ainda precisa de mais atuação. Enfim, está necessitando de seres que realmente encarem a responsabilidade. Mas não podemos deixar de reconhecer também que, devido ao nível evolutivo ao qual todos nós nos encontramos, é assim mesmo. Como vó mesmo costuma me dizer, meu filho, todo mundo está certo. Está tudo certo. Não tem nada errado. No nível evolutivo qual cada qual se encontra. Então, olha só para você ver como que são as coisas.
Aí você pode me dizer se, mas com relação ao que você está lendo, essa história que você vai contar, não tem nada a ver. É lógico que tem. Um pai muito idoso já, não, na verdade um avô, o avô muito idoso, ele estava assim, humilde, muito simples, sentado assim na porta da sala. Então a porta da sala dele dava para uma estradinha de chão e o seu netinho também estava ali com ele. Seu netinho devia ter mais ou menos seus 12, 14 anos. E aquele senhorzinho estava ali e tal. Quando, bem distante, mas bem distante mesmo, praticamente quase que do outro lado, assim, de uma curva, vinha vindo uma charrete, uma carroça. Só que nem o senhorzinho, nem o menino tinha avistado ela. Mas de longe, aquele vô perguntou pro menino assim, pro netinho dele: Meu filho, essa charrete que está vindo, essa carroça que está vindo, ela está cheia ou ela está vazia? Ora, vô, mas não dá para saber, pois ela nem apareceu lá na curva. O senhor não sabe nem se é uma carroça, se é uma charrete ou se é um carro. Não, meu filho, é uma charrete, sim. Mas se ela está cheia ou se ela está vazio? Mas qual a diferença? Não, eu estou te perguntando, meu filho. Ela está cheia ou ela está vazia? Eu não sei, vô. Não dá para saber sem ver. Dá, dá sim. Essa charrete está vazia. Mas como que o senhor sabe que ela está vazia, vô? Porque carroça vazia faz muito barulho quando ela está trafegando. A carroça cheia, né? Ela assenta e os pneus andam macio, não dá nem para a gente ouvir o barulho. Agora, carroça vazia, ela anda fazendo aquela barulheira toda. Aí o neto perguntou, mas que tem a ver uma coisa com a outra, vô? Que tem a ver isso? Isso aí, meu filho, isso aí são os seres humanos. Isso é a lei dos seres humanos. Isso representa os seres humanos. Você pode prestar atenção que as pessoas vazias, elas fazem um alarde danado. Porque elas são vazias. Então elas fazem aquele alarde, briga, enfim, matam um ao outro, porque são vazias. Mas vazios do quê? Vazios de virtude, vazios de qualidade. E descreveu muitas coisas para o menino lá. Então, é a mesma coisa a ciência.
no princípio, vazios de conhecimento. Hoje, um pouquinho mais preenchido devido a mais conhecimento. Mas é aquilo que dissemos. Tudo faz parte da evolução, como o Vó mesmo já disse. Está todo mundo certo. Então não adianta discutir. Nós devemos continuar a nossa trajetória evolutiva. Na questão de número 5, Kardec continua dizendo assim: de todas as gêneses antigas, né, a que mais se aproxima dos modernos dados científicos, sem embargo dos erros que contém, postos hoje em evidência, é incontestavelmente a de Moisés. Alguns desses erros são mesmo mais aparentes do que reais. Então, olha só. Allan Kardec está dizendo que alguns dos erros, né, contidos na Gênesis de Moisés, nas leis e tudo mais, são mesmo mais aparentes do que reais e provém ou de falsa interpretação atribuído a certos termos, cuja primitiva significação se perdeu. Olha só. Cuja primitiva significação se perdeu. Então, se cuja primitiva significação se perdeu, é porque não fazia parte das leis imutáveis de Deus, e sim das leis mutáveis do homem. Porque se fosse imutável, não se perderia. Então, ao passarem de língua em língua pela tradução, então as traduções mesmo se perde muito conteúdo por falta de conhecimento de interpretação, e também pelo fato de ser algo mutável, eles constantemente submetem as traduções ao modernismo, né? Então eles vão atualizando de acordo com as transformações dos séculos da humanidade e por aí em diante, ou cuja acepção mudou com os costumes dos povos, ou também decorrem da forma alegórica peculiar ao estilo oriental e que foi tomada ao pé da letra, em vez de se lhe procurar o espírito. Tá vendo só? Em vez de se lhe procurar o espírito. Então, seguiram, também podem ter seguido no pé da letra e não procuraram, né, o espírito. Por isso que a doutrina dos espíritos, ao tratar dessa questão de Moisés, né, mostrando as 5 obras, né, que são o Pentateuco, e também mostrando os 613 mandamentos escritos por Moisés. Mandamentos esses que, como a doutrina espírita mesmo já nos esclareceu,
que entrou em desuso. Inclusive, nós podemos dizer também, não só os 613 mandamentos, como também os 5 livros escritos por Moisés, né, o Pentateuco, porque não teve aquela conexão divina. Se respeita, mas não teve aquela conexão. Então houve ali também falsa interpretação, né? Na correção, correção na tradução, se perdeu também muita coisa, e assim por diante, né? Na questão de número 6, a Bíblia, evidentemente, encerra fatos que a razão, desenvolvida pela ciência, olha só, a Bíblia, evidentemente, encerra fatos que a razão, desenvolvida pela ciência, não poderia hoje aceitar, e outros que parecem estranhos e derivam de costumes que já não são os nossos. Então, nós observamos aí quanta deturpação, quantos equívocos, né? Aí nós podemos dizer, mas faz parte da evolução. Sim, faz parte da evolução. Mas se quisermos evoluir, nós temos que estudar, nós temos que batalhar, nós temos que recorrer às 5 obras básicas da doutrina dos Espíritos. O contrário, fica difícil. Mas a par disso, haveria parcialidade em se não reconhecer que ela guarda grandes e belas coisas. Olha para você ver. A par disso, haveria parcialidade em se não reconhecer que ela guarda grandes e belas coisas. A Bíblia. A alegoria ocupa ali considerável espaço. Olha só para você ver. A alegoria ocupa ali considerável espaço. A alegoria, né? Aquela mitologia, aquele arranjo, os espertalhões, né? Então vamos pensar da seguinte forma, como se fosse um espetáculo num circo. A alegoria ali, ela toma um grande espaço, né? Ocultando sobre o seu véu sublimes verdades. Então, olha só para você ver como que Kardec, ele é terrível. E nós vamos dizer que Kardec está errado? Eu não sou besta de dizer de jeito nenhum. Todo lado de Kardec não abre mão. Então, a alegoria ocupa ali considerável espaço na Bíblia, que está dizendo isso. A Bíblia, eu vou resumir dessa forma, a Bíblia, ela 90% ela é composta de alegoria. E você sabe o que é alegoria, né? São tantas alegorias na Bíblia
né? São tantos itens apócrifos, mistificados, né? É um espetáculo circense que, por esse motivo, ocultando sob o seu véu sublime verdade. Então, olha para você ver, por detrás de toda essa alegoria, encontra-se oculto sublimes verdades que se patenteiam desde que se desça ao âmago do pensamento, pois que logo desaparece o absurdo. Então, olha só para você ver. Que se patenteia desde que se desça ao âmago do pensamento, pois que logo desaparece o absurdo. É preciso bastante bom senso, prudência, é preciso bastante conhecimento para que, de fato, o indivíduo dessa forma haja e reconheça. Por que então não lhe ergueu mais cedo o véu? Continuando. De um lado, por falta de luzes que só a ciência e uma só filosofia podia fornecer. E de outro lado, por efeito do princípio da imutabilidade absoluta da fé, consequência de um respeito ultra cego à letra. E assim, pelo temor de comprometer a estrutura das crenças erguidas sobre o sentido literal, partindo tais crenças de um ponto primitivo, houve o receio de que se rompesse o primeiro anel da cadeia, todas as malhas da rede acabassem separado. Se fecharam-se então os olhos obstinadamente, mas fechar os olhos ao perigo não é evitá-lo. Fechar os olhos ao perigo não é evitá-lo. Quando uma construção se afasta do prumo, não manda a prudência que se substituam imediatamente as pedras ruins por pedras boas, em vez de se esperar pelo respeito que infunda a vetústes do edifício, que o mal se torne irremediável e que se faça preciso reconstruí-lo de cima a baixo? Então, acho que mais claro do que Kardec não precisa, né? Então, nós vamos para o próximo vídeo, mas no próximo dia.